Tem uma coisa muito específica que acontece com algumas pessoas, e talvez aconteça com você também. Você conhece alguém, começa a se envolver, começa a gostar. No início parece leve. Você até se anima e pensa: vai, dessa vez vai dar certo. Só que aí a pessoa começa a fazer algo que deveria ser bom e vira um problema. Ela começa a gostar de você de verdade. Ela começa a ficar. Ela começa a ser constante. Ela começa a querer te conhecer de um jeito mais profundo, né? E aí, sem você entender direito, alguma coisa muda por dentro de você. E aí você fica estranho, você começa a se afastar, você demora para responder essa pessoa, você inventa desculpa, você fica frio, você perde o encanto, você começa a ver defeito em tudo. Você começa a sentir uma vontade enorme de sumir para essa pessoa, né? E é muito doido, porque se alguém te perguntasse, você diria: eu tenho medo de amar, ou eu não consigo me envolver. Mas se a gente olhar com calma, muitas vezes não é medo de amar, é medo de ser visto. Porque amar de verdade não é só sentir uma coisa bonita, né? Amar é se expor, é deixar alguém chegar perto o suficiente para perceber coisas que você não mostra para todo mundo. Para perceber suas inseguranças, sua carência, seus medos, suas contradições, né? Para perceber que você não é só essa versão controlada e ok que você tenta apresentar. E se você aprendeu em algum momento da vida que mostrar demais é perigoso, então, quando alguém chega perto, o seu corpo não interpreta como amor, vai interpretar como um risco. E talvez você nunca tenha colocado isso em palavras, mas o que acontece dentro de você é mais ou menos assim: e se ela me conhecer e for embora? E se eu relaxar e me machucar? E se eu me mostrar e perceberem que eu sou demais? E se eu me mostrar e perceberem que eu sou pouco? E se eu não for aquilo que ela tá achando que eu sou? E aí você começa a fugir. Não porque não sente, mas porque sente. E isso dá medo. A maioria das pessoas acha que quem some, quem se afasta, quem fica frio, é porque não liga. Só que muita gente some justamente porque liga, porque tá envolvido, porque tá começando a ficar sério dentro dela. E essa é uma verdade desconfortável. Tem gente que não foge do amor, foge da intimidade, porque intimidade é um tipo de presença que exige coragem. E talvez você nunca tenha colocado isso em palavras, mas o que acontece dentro de você é mais ou menos assim: e se ela me conhecer e for embora? E se eu relaxar e me machucar? E se eu me mostrar e perceberem que eu sou demais? E se eu me mostrar e perceberem que eu sou pouco? E se eu não for aquilo que ela tá achando que eu sou? E aí você começa a fugir, não porque não sente, mas porque sente, e isso dá medo. A maioria das pessoas acha que quem some, quem se afasta, quem fica frio é porque não liga. Só que muita gente some justamente porque liga, porque tá envolvido, porque tá começando a ficar sério dentro dela. E essa é uma verdade desconfortável. Tem gente que não foge do amor, foge da intimidade, porque intimidade é um tipo de presença que exige coragem. Exige parar de controlar a imagem, exige parar de agir como se você fosse invencível, exige permitir que alguém veja seu lado humano. E tem gente que não consegue, não porque seja fraca, né, mas porque tem um histórico emocional que ensinou que ser visto é perigoso. Quando você cresce num ambiente onde você precisava se controlar o tempo todo, onde você precisava se virar, onde você precisava ser forte cedo demais, onde ninguém tinha paciência para o seu sentimento, você aprende a guardar tudo, aprende a engolir, aprende a não precisar, aprende a não incomodar, e isso vai virando uma identidade. Eu sou independente, eu não dependo de ninguém, eu me resolvo. Só que por trás dessa independência, às vezes existe um medo, né? Um medo de precisar e ser rejeitado, medo de se abrir e ser usado, de mostrar vulnerabilidade e ser humilhado. Então, você fica bom em sobreviver, mas ruim em se entregar. E quando alguém aparece oferecendo amor real, oferecendo constância, um espaço seguro, o que deveria ser bom ativa um alarme. Porque o seu inconsciente pensa: se eu entrar nisso de verdade, eu posso perder. E para quem já perdeu antes, ou para quem cresceu com amor instável, perder parece insuportável. Tem um padrão muito comum em pessoas com esse medo. Elas conseguem sustentar relações onde o outro não está completamente disponível. Elas conseguem sustentar relações onde existe distância, dúvida, migalha, ausência. Por quê? Porque ali elas não precisam se expor totalmente, né? Elas podem manter o controle, podem manter a defesa, né? Manter a fantasia. Agora, quando o amor é real, o amor saudável, aquele amor que fica, que chama você pra perto, que pergunta, que quer construir, aí não dá mais pra viver de personagem. Aí você tem que ser você. E ser você pode ser apavorante quando você aprendeu a se rejeitar antes que o outro te rejeite.
E aqui eu quero que você pense numa coisa. Talvez o seu maior medo não seja não ser amado. Talvez o seu maior medo seja ser amado e não saber lidar com isso. Porque ser amado revela uma coisa que você talvez não esteja pronto para encarar, que você merece. E se você cresceu se sentindo errado, se sentindo insuficiente, se sentindo demais, se sentindo um problema, receber amor de verdade mexe com a base. É como se a sua mente dissesse: peraí, então eu não sou tão ruim assim? Pera, então dá pra alguém ficar? E isso pode ser tão desestabilizador quanto a dor. Por isso, tem gente que foge quando dá certo. Isso é muito triste, mas muito comum. Você começa a se sabotar e nem percebe. Você começa a criar distância e diz que é maturidade. Você começa a se fechar e diz que é autoproteção. Você começa a ficar crítico e diz que é realismo. Você começa a se incomodar com detalhes e diz que é exigência. Mas por trás disso, muitas vezes, só existe medo. Medo de que alguém chegue perto o suficiente para ver algo que você acha que não é amável. E sabe o que é mais doloroso? Você pode perder pessoas boas por causa disso. Pessoas que realmente fariam bem para você. Pessoas que realmente te tratam com respeito. Que realmente têm paciência. E você perde não porque não quer, mas porque o seu sistema nervoso não sabe sustentar proximidade. Então, você cria um padrão. Um padrão de viver relações pela metade. Você até sente, mas controla. Você até ama, mas mede. Você até gosta, mas se guarda. E quando percebe, a relação nunca chega naquele ponto onde existe entrega real, né? E aí você pode até dizer, ninguém me entende, ninguém fica. Mas às vezes, sem perceber, você também não deixa ninguém ficar. Porque ficar exige uma coisa que talvez você tenha medo. Reciprocidade emocional. Reciprocidade emocional é dizer, eu gosto de você. É demonstrar, é aparecer. É dizer quando sente medo. É dizer quando precisa. É dizer quando algo machuca. É dizer quando tá inseguro. Só que talvez você não tenha aprendido a fazer isso. Talvez você tenha aprendido a se proteger pela distância. E aí, eu preciso te dizer uma coisa com muito carinho. Não é culpa sua, mas é responsabilidade sua agora. Porque se você continuar usando as defesas antigas, você vai continuar vivendo os mesmos finais. Você vai continuar começando relações com esperança e terminando com aquele vazio. E não porque o mundo é ruim, mas porque o seu corpo ainda reage como se amor fosse ameaça. Então, como você começa a mudar isso? Primeiro, você precisa parar de confundir ansiedade com desinteresse. Muita gente sente ansiedade quando alguém gosta dela e interpreta como: acho que eu não gosto dessa pessoa. Não, às vezes você gosta, só que você tá com medo. Você precisa aprender a diferenciar intuição de pânico. A intuição costuma ser calma, mesmo quando ela diz não. Ela é clara, mas calma. O pânico é urgente. Ele acelera, ele grita, ele cria histórias, ele cria conclusões rápidas, né? E pânico, muitas vezes, parece certeza. Então, quando você sentir aquela vontade de sumir, em vez de decidir tudo na hora, pausa. Pergunta pra você, isso é uma mensagem sobre essa pessoa ou é um alarme do meu passado? Porque tem diferença. Segunda coisa, você precisa aprender a se expor em doses pequenas. Não precisa virar alguém que fala tudo, que se entrega inteiro de uma vez. Isso também pode ser impulsivo. Não é sobre isso, é sobre fazer 1%. Em vez de sumir, você pode dizer, eu fico ansioso quando gosto. Em vez de virar frio, você pode dizer, isso mexeu comigo. Em vez de inventar desculpa, você pode dizer, eu preciso de um tempo para processar. Isso é vulnerabilidade adulta. E a vulnerabilidade adulta muda tudo, porque ela cria intimidade sem drama. E terceira coisa, você precisa aceitar que amor saudável vai te dar medo no começo. Se você tem histórico de abandono, rejeição, instabilidade, amor saudável não é familiar, ele é estranho. Você estranha quem te trata bem, você estranha constância, você estranha alguém que não faz joguinho. E você pode confundir isso com falta de química, mas muitas vezes é só falta de familiaridade. O corpo se acostuma com o caos e chama o caos de amor. O corpo chama o instável de emocionante e chama o estável de sem graça. Mas isso não é verdade, isso é trauma. Então, se você se reconheceu aqui, eu quero te dizer uma coisa importante. Você não precisa se forçar a viver um amor que te faz mal, mas você precisa parar de fugir do amor que te faz bem. Porque a cura, muitas vezes, não é encontrar a pessoa perfeita, né? É aprender a sustentar o que é seguro. E isso começa com um passo muito simples: perceber o padrão. Quando você perceber que está fugindo, não se odeie, só reconheça, isso é meu medo de ser visto. E pergunta, o que eu acho que vai acontecer se eu for eu? Porque por trás do medo sempre tem uma crença. E talvez a sua crença seja, se eu for assim, vão embora. Só que essa crença foi construída num tempo em que você era vulnerável demais. Hoje, você pode testar uma nova possibilidade. Talvez alguém fique. E talvez, pouco a pouco, você aprenda a ficar também.
Se esse vídeo falou com você, comenta aqui embaixo, eu fujo quando sou amado, e se inscreve no canal, porque aqui a gente vai falar sobre amor, defesa emocional, trauma, autoconsciência e a cura real, sem romantizar sofrimento e sem te julgar por ter se protegido.